Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro, esse é nosso intérprete Darley, e vamos seguir nossas videoaulas com mais um assunto sobre língua portuguesa, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre oração e período, duas estruturas sintáticas aí nas construções textuais, tá bom? Antes da gente falar o que é uma oração e o que é um período, é necessário que a gente relembre primeiro o que é uma frase, tá certo? Lembrando que frase é todo conjunto de enunciado linguístico que tem um sentido completo. Nós vimos isso na aula anterior. E ela sempre vai terminar com uma pontuação. Então, a frase ela precisa ter um sentido completo. A frase pode ser nominal ou pode ser verbal. Lembram? A frase nominal, ela não tem verbo. Já a frase verbal, próprio nome, ó, já dá a dica para a gente, tem verbo. Por que é importante a gente separar esses dois tipos? Aquele que não tem verbo, seu núcleo é um nome, ó, por isso que chama nominal, e aquele que tem verbo, onde o seu núcleo é ele, o verbo, por isso se chama verbal. Porque para estudar oração e período, a gente vai observar essas estruturas aqui que possuem verbo, tá certo? Então, a gente vai detalhar nossa aula de hoje nas estruturas que possuem pelo menos um verbo ou uma locução verbal, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma oração dentro da estrutura sintática do texto? Oração é um enunciado, certo? Uma estrutura que contém um verbo, ou seja, tem que ter pelo menos um verbo ou uma locução verbal. O que é uma locução verbal, professor? É quando eu pego mais de um verbo na construção do texto, porém eles têm um sentido como se fosse um verbo só. Então, eu tenho um verbo que vai ser o verbo auxiliar e o outro que vai ser o verbo que eu vou chamar de verbo principal. Quando eu tenho os dois juntos ali na estrutura, eu chamo de locução verbal, tá certo? E a oração, ela pode ou não apresentar um sentido completo. Então, há orações que elas conseguem apresentar um sentido completo e há outras que eu preciso de um pouco mais de informação para poder o sentido ficar completo. Lembre que aquilo que é obrigatório ter o sentido completo é a frase. A oração nem sempre tem o sentido completo, mas tem que ter o verbo ou a locução verbal. Ainda em relação à oração, eu quero que vocês observem aqui essa tirinha, certo? Essa tirinha aqui de H, o horrível. Então, nós vamos ler e vamos observar em que situação a gente tem a presença do verbo ou da locução verbal e, portanto, se tiver, quer dizer que a gente tem uma oração. Então, o primeiro balãozinho diz o seguinte: já engessei seus braços e pernas. Agora, uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. Então, observe aqui dentro dessa construção, desse diálogo, que nós temos 4 balões de falas, e vamos observar se há presença de verbos ou de locução verbal nesses casos. Então, aqui no primeiro, quando ele já engessei seus braços, eu tenho o verbo engessei, que vem do verbo engessar, não é isso? Então, ó, eu tenho um verbo só. Se eu tenho um verbo só, quer dizer que essa estrutura aqui, já engessei representa uma oração. A oração ela não tem que ter pelo menos um verbo, uma locução verbal, não é isso? Então, engessei representa uma oração. No segundo balãozinho diz, agora uma notícia ruim. Tem verbo aqui? Não tem verbo, professor. A palavra agora não é verbo, a palavra a palavra notícia e a palavra ruim. Nenhuma das 4 é um verbo. Então, se aqui não tem verbo, então não tem oração. É apenas uma frase nominal. Terceiro balão de fala, quando ele faz uma pergunta, ó, qual doutor? Qual a notícia ruim que o doutor tinha? A palavra qual ou a palavra doutor é um verbo? Não, não é. Então, aqui eu também tenho apenas uma frase nominal, não tenho uma oração. No último balão diz, vai coçar. Eita, professora, eu tenho 2 verbos só. Vai coçar.
eu tenho o verbo auxiliar, que é o vai, e o verbo principal, que é coçar. Eu tenho dois verbos indicando o que é que vai acontecer. Então, aqui eu tenho também um exemplo de uma oração. Qual a diferença entre essas duas orações? Essa daqui foi formada apenas pelo verbo, engessei, e essa daqui, ó, tem mais de um verbo, então é uma locução verbal. Locução verbal, em que eu tenho um verbo auxiliar, que é vai, e o verbo principal, que é a principal coisa que iria acontecer nas pernas dele, coçar, tá bom? E sobre o período agora? A gente viu que era a oração e agora o período. Período é uma frase organizada com uma ou mais orações. Inicia-se com letra maiúscula e vai até a pontuação final. Costuma ter o sentido completo. Então, veja que o período ele é um pouquinho diferente da oração. A oração, para existir, precisa apenas ter o verbo ou ter a locução verbal. Já o período, não. O período precisa ter uma estrutura completa, que começa com a letra maiúscula e vai até a pontuação final, e dentro dessa estrutura tem que ter orações, ou seja, tem que ter um verbo ou uma locução verbal, pelo menos. O período, ele pode ser chamado de simples. O que é um período simples? Quando possui uma oração. Então, tem que ter pelo menos uma oração para ser um período simples. Se você diga assim, vou colocar aqui um exemplo. Eu cortei o dedo. Tem verbo aqui, professora? Tem. Cortei. Começa da letra maiúscula e foi até a pontuação final. Começou da letra maiúscula e foi até a pontuação final. Então, essa estrutura aqui é um verbo. É um período, perdão. É um período. Por quê? Porque começou na maiúscula, foi até a pontuação final e nesse trajeto apareceu aqui uma oração representada pelo verbo cortei. Então, é um período simples. O período ele também pode ser composto, que é quando tem mais de uma oração. Ó, mais de uma oração. Exemplo. Eu cortei o dedo e machuquei o pé. Veja que eu tenho duas situações. Uma, cortei o dedo, e a outra é machuquei o pé. Essas duas palavras são verbos. Ó. Cortei, do verbo cortar, machuquei, do verbo machucar. Então, ocorreram duas ações aqui. Então, eu tenho duas orações. Uma representada pelo verbo cortei, outra representada pelo verbo machuquei. As duas estão juntas dentro da mesma frase? Estão? Veja que começou aqui, ó, na palavra eu, e veio até a pontuação final aqui depois da palavra pé. Então, se os dois verbos estão juntos dentro da mesma estrutura, aqui eu tenho agora um período composto. Então, no primeiro período, apenas uma oração representada pelo verbo cortei, aí eu chamei ele de simples. No segundo período, duas orações, uma representada pelo verbo cortei, outra representada pelo verbo machuquei. As duas coisas estavam juntas dentro da mesma estrutura, então agora o meu período é composto, tá certo? Então vamos aqui analisar, ainda em relação ao período. Vamos ver agora nessa tirinha, que diz o seguinte. Na noite passada, você prometeu consertar a mesa da cozinha hoje. Aí ele responde, não posso. Por quê? Está chovendo. Então, observe aqui no primeiro balão
que eu tenho a locução verbal prometeu consertar. Prometeu, verbo auxiliar, consertar o verbo principal. Foi o que ele fez, prometeu consertar. Então, eu tenho aqui uma locução verbal dentro dessa estrutura, que começou na letra maiúscula e foi até a pontuação final com as exclamações. Então, tenho apenas uma oração representada pela locução prometeu consertar. Aqui eu tenho um exemplo de período simples. Porque prometeu consertar é uma locução verbal, então ela tem um valor de um verbo só. Tá o sentido completo, então é um período simples. Aqui no segundo balão ele diz, não posso. Veja, tem o sentido completo essa fala? Tem. Então, aqui eu tenho o verbo também, ó, posso, do verbo poder. Se tem apenas um verbo, também é um exemplo de período simples. Depois ela faz uma pergunta, por quê? Por que é verbo? Não, então é apenas uma frase nominal. Aí ele responde, tá chovendo. Aqui eu tenho ó, o verbo chover, tá certo? E tem um verbo só, então eu também tenho um exemplo de período simples. É simples porque é apenas uma oração representada dentro da estrutura. Vamos analisar esse outro exemplo aqui agora. Desisto de tentar conversar filosoficamente com você, Ed sortudo. Veja que eu tenho aqui a primeira ação, ó, desisto. Se desiste, desiste de alguma coisa. De quê? Tentar conversar. Então, aqui eu tenho o verbo desistir, que representa uma oração. E eu tenho a locução verbal, tentar consertar, representada por tentar, que é verbo auxiliar, consertar o verbo principal. Os dois juntos representam uma locução verbal. Se é uma locução verbal, também representa uma oração. Uma oração representada por verbo, outra oração representada por locução verbal. E aí o outro responde, ótimo. Tem verbo aqui na palavra ótimo? Não, é apenas uma frase nominal. Então, vou para o próximo. Já tenho problemas suficientes quando você fala norueguês. Então, aqui eu tenho, ó, tenho, o verbo ter, representando aqui a situação, representando mais uma oração. Então, aqui eu tenho mais uma oração. O que é que eu posso observar, né? Essa oração também representada apenas pelo verbo. Dentro do primeiro balão, ocorreram duas orações, uma representada pelo verbo desisto, outra representada pela locução verbal tentar consertar. Se foram duas orações dentro do mesmo balãozinho, da mesma estrutura de fala, aqui eu tenho um período composto. Eu tinha duas orações dentro da mesma sentença. Aqui, no último balão, eu tinha apenas uma oração dentro da estrutura todinha. Então, se eu tenho apenas uma, agora eu tenho um período simples. Estão entendendo, pessoal, a diferença entre um e outro? O composto, ele apresenta mais de uma oração dentro do mesmo período. Já o simples apresenta apenas uma oração dentro do período. Então, para não esquecer, para a gente não esquecer, vamos revisar. Frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo, pode ser classificada em frase nominal, que é a que não tem verbo, ou na frase verbal, que é aquela que tem verbo. Oração é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal, que é a junção de um verbo auxiliar mais um verbo principal. E ela pode ou não apresentar o sentido completo. Porque a oração ela não é obrigatória analisar até a pontuação final. Já o período, sim.
que é o que a gente vai observar aqui, ó. O período é um enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. Pode ser classificado em período simples, quando tem apenas uma oração, ou em período composto, quando tem mais de uma oração. E o sentido está completo, porque começa na letra maiúscula e vai até a pontuação final, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido sobre esse assunto na aula de hoje. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.